Melhorou? Isso, melhorou. Tudo bem, querida? Tudo bem. Aí, eu primeiro vou me apresentar, né? Para as pessoas saberem depois, quando chegarem. Olá, eu sou Ana Helena, psicóloga, coach, praticante de barra de axis, escritora e o que mais é possível, né? Que a gente não precisa ser uma coisa só, podemos ser várias coisas, ainda mais como mulher negra, né? Aí eu queria contar um pouquinho da história, como que eu conheci a professora Anair, né? Eu estava passando uma situação assim bem complicada, eu falo que é um dos espólios da guerra que eu passei em 2016, porque eu passei por uma situação assim que de repente eu poderia, se fosse de repente outra pessoa, poderia ter acabado comigo, poderia ter jogado na depressão, mas não. Eu fiz muitas amizades nesse tempo e pessoas que estão na minha vida até hoje. Desde 2016, há 4 anos, tem pessoas que dessa época que estão na minha vida. Aí teve uma colega que me provocou esse tema, que eu estava fazendo algumas lives no Instagram, desde o dia 30 de março até dia 1º agora, eu comecei a. Não, 30 de fevereiro. Ah, sei que eu fiquei mais de um mês fazendo live direto. Aí uma colega me provocou com esse tema, da questão da educação à distância. Aí chamei a outra colega, ela disse que não poderia faltar realmente esse tema. Aí eu chamei, lembrei da professora Anaí e convidei para ela participar e falar um pouco sobre essa questão da educação à distância, né? Educação à distância para quem? Eu queria que você se apresentasse, agradeço também pela sua participação. Boa noite, eu sou a professora Nair Novaes, sou aqui de São Paulo, sou professora só há 34 anos, me Uhum. aposentei agora no dia 1º de abril, né? Foi um momento muito histórico na minha vida. Me sinto uma mulher extremamente privilegiada na área da educação, porque eu consegui, dentre esses 34 anos, trabalhar com todas as modalidades de ensino, de educação infantil até o ensino médio. Dei aula, lecionei no antigo magistério, que infelizmente não se tem mais. Trabalhei com educação de jovens e adultos, formação de professores, né? E nessa minha trajetória, eu fui me formando, fui me especializando, né? Também sou psicopedagoga, com ênfase na educação infantil. Fiz psicopedagogia posteriormente, fiz gestão em políticas públicas, mas acabei enveredando para políticas públicas de promoção da igualdade racial. É o que me move, né, dentro do ensino, porque quando você começa a olhar para dentro das modalidades, né, tanto na educação infantil como na educação de jovens e adultos, você percebe a participação e a presença muito grande das crianças negras e dos nossos adultos negros, principalmente mulheres oriundas do norte e do nordeste, que não tiveram na sua infância a oportunidade de ter acesso à educação, né? E aí eu comecei um trabalho falando de que educação é essa, né? A serviço de quem nós estamos e para quem trabalhamos efetivamente. E foi aí que a paixão pela educação tornou-se algo emblemático na minha vida. Venho de uma família também de educadores, minha avó, minhas tias, minha mãe. Minha mãe foi uma das primeiras professoras do ensino municipal de São Paulo. Eu posso dizer que ela foi uma das fundadoras do ensino municipal e no ápice da carreira dela, ela chegou à supervisão de ensino. Então, assim, a educação é algo que me move muito, né? E pensar essa educação como numa visão transformadora, né? Pensar essa educação como algo que vai além dos muros da escola, que transcende a participação da participação popular, que transcende o conhecimento científico, que transcende os muros. Então, para mim, educação
é algo que eu não tenho. Eu não tenho para descrever a importância da educação. E quando eu falo em educação, eu penso nesse momento dela se conectar com o mundo, né? Dela se conectar com o universo, de como a educação ela muda a vida, né? E eu falo que o professor ele tem um papel fundamental na vida das pessoas. E eu costumo sempre dizer, quando eu faço palestra, sou convidada para dar formação, que o professor, com uma caneta... Ficou mudo. Ficou mudo? Ah. Espera só um instante. Erros técnicos. Falha técnica. Técnicos, vamos ver aqui, peraí. Tá ouvindo agora? Tô. Tá. E virou. Eu tô aqui segurando o celular. Mas, enfim, a educação, para mim, ela tem uma importância vital na vida das pessoas, né? E quando eu digo que ela tem uma importância vital, é no sentido de pensar essa organização, é de pensar esse fazer, é de pensar essa mudança para além do que é proposto. E quando você me fez a provocação de educação à distância, hoje, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, né, nós estamos tendo que nos reinventar. E a educação é um espaço de que você tem que se reinventar o tempo todo, né? Porque você planeja algo, você pensa algo e, de repente, esse algo ele é mudado, ele é transformado. E isso não é diferente. E quando a gente pensa na educação à distância, que hoje está sendo muito discutido dentro do ensino, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu penso que no Brasil como um todo, como essa informação ela chega para as pessoas que não têm acesso à informática, como que essa informação chega para as pessoas que não têm, que estão num estado de vulnerabilidade e que como isso se dá esse conhecimento. Então, a gente vai ter também que aprender a se reinventar nesse momento. Não está sendo fácil, eu falo da cidade de São Paulo, embora eu não esteja mais na sala de aula, até por conta da minha aposentadoria recente, mas eu ainda continuo em contato com os meus amigos educadores, e a grande queixa está sendo essa, inventar uma plataforma que as pessoas não têm acesso, tem muita dificuldade, é muito complicado, os alunos às vezes não conseguem. A gente tem um dado que 30% da rede municipal de ensino não estão conseguindo acessar a plataforma digital ofertada pelo governo. Então, agora eu te pergunto, de que educação é essa? Né? Que equidade é essa onde há uma disparidade no conhecimento? O acesso também não significa que estão conseguindo assimilar o conhecimento. Exatamente. A gente não tem essa dimensão, né? Mesmo porque, Ana Helena, o que a gente percebe? Nas camadas mais periféricas, nas camadas mais vulneráveis, às vezes falta o elemento básico, que é a comida. Entendeu? O fato de você, às vezes, ter um celular não significa que o seu celular seja de alta potência e que isso também vá resolver a questão. Mesmo porque, muitas vezes, o que acontece? Essa mesma família tem outras pessoas que, por conta dessa pandemia, também tem que fazer o uso dessa ferramenta
para trazer o alimento para casa. Então, é pensar de que política, de que inserção a educação a gente está falando, né? Nós sabemos que a escola, ela não tem o nascedouro do preconceito, né? Ela não tem o nascedouro da discriminação, mas, contudo, muitas vezes ela perpetua essa prática, né? E ela distancia, ela põe para fora aquilo que ela deveria incluir. Eu penso que os nossos governantes, ele até pensa, né, nessa população mais pobre, mais carente, mas ainda está muito distante do real, muito distante do real. E não tem muito tempo atrás que a escola pública era referência, né? Tanto que pessoas de classe social mais, mais abastados faziam uso da educação pública. Né? Não tem tantos anos assim. Então, a educação pública, na verdade, ela tem os seus altos e baixos, né? Por exemplo, se nós pensarmos há décadas atrás, né, quem estudava em escola particular era o famoso pagou, passou, né? E você tinha que ralar para estudar numa escola pública. Com o passar do tempo, houve um desgaste muito grande da escola pública, porque você tem que investir na formação dos educadores. E aí, quando você fala em investimento em educação nos educadores, você fala em investimento em pessoas. E se você for olhar pessoas e máquinas me dão mais resultados em um tempo menor. Pessoas, você tem que investir muito tempo. Por exemplo, você põe uma criança hoje na escola com 4 anos de idade, né? Então, o ensino fundamental é do primeiro ao 9º ano. Então, já são 9 anos. Mas aí você tem mais 3 anos para o ensino médio. 3 mais 9 dão 12 anos. Aí você coloca mais 1 ano de cursinho ou de preparação para o vestibular. Já são 13 anos. Mais 4 anos para você se formar. Então, assim, você faz um investimento e você vai ter um retorno muito distante, muito longínquo. Então, não é, muitas vezes, interessante investir em pessoas, investir na educação. É uma provocação que eu estou fazendo, tá? Mas é uma análise muito fria, mas ela é verdadeira, né? Eu tenho percebido, por exemplo, quando eu dou formação para professores, eu sempre trabalhei, por exemplo, quando tem concurso público aqui em São Paulo, para professor, para diretor, para coordenador, normalmente eu sou convidada a dar formação. E eu percebi uma diferença muito grande nesses últimos concursos para concursos anteriores, né? Há um despreparo muito grande, porque o magistério, ele tinha como finalidade preparar as pessoas para trabalhar com a educação infantil e com o ensino fundamental. Foi tirado isso, né? Isso foi cortado. E hoje, para você lecionar na educação infantil, você tem que fazer pedagogia. Nem sempre a pedagogia ela dá conta de tanta demanda que tem, porque tem coisas específicas dentro da educação e que a gente tem que ter um olhar, né? A educação de jovens e adultos, por exemplo, muitas pessoas acabam, às vezes, infantilizando e desconsiderando o saber desse adulto para dentro da sala de aula, né? Então, assim, nós temos, enquanto educadores, uma preocupação muito grande com esse conhecimento. Esse conhecimento ele tem que, de fato, ser universal. Esse conhecimento ele tem que ser, de fato, transmitido, né? E construído, mas ele tem que ser de maneira igualitária, né? A gente tem uma grade, um currículo, mas que a gente sabe que não é igual. E por que não é igual? Porque não há um investimento na educação. Há uma desvalorização muito grande
com os professores de modo geral. E eu falo isso com muita, mas muita tranquilidade, porque foi um lugar que eu transitei só por 34 anos. Uhum. Eu vejo assim, a disparidade, né? A diferença entre um setor e outro. Colegas minhas que têm filho, têm neto de 4 anos que está em escola particular e fala que estão tendo um monte de exercício na internet e elas estão. E, por outro lado, as mulheres pobres, geralmente negras, que moram nas comunidades, falando que está preocupada com o filho, porque tem 4, 5, 7 anos. E como é que aprende a ler? Às vezes tem mãe que não sabe também ler. Exatamente. Mas, e aí vem a pergunta, como é que fica essa educação à distância, né? E quando a gente Uhum, pensa à distância, não é só o fato de você não estar dentro desse contexto escolar, mas é como uhum, que essa educação ela é dada e ela é transmitida para dentro dos lares. Eu acho que uhum, a grande pergunta é essa, né? É, porque muitas vezes algumas famílias transferem para a escola, para os professores, uma tarefa que às vezes é sua. Né? uhum, A família educa, a escola transmite conhecimento, que são uhum, coisas diferenciadas, mas que uhum, muitas vezes há uma proximidade. E há também uma transferência de mudança de valores, né? uhum, Como você mesmo colocou, tem muitas mães que são analfabetas, então como é que elas vão ensinar os seus filhos? Como é que elas vão auxiliar os seus filhos na tarefa de casa? E é de novo a questão do se reinventar, né? Esse momento ele faz com que a gente se reinvente. E aí você vai ter que se valer das pessoas que estão ao seu entorno. Mesmo vivendo nesse isolamento dessa pandemia que estamos agora, mas a gente vai ter que se valer, né, do contato com uma outra pessoa para muitas vezes te auxiliar nesse momento tão delicado, né? Mas de uhum, novo eu insisto, não, você não pode pensar em educação se você não pensar em investimento, em uhum, formação. E informação para que os educadores tenham melhores condições de trabalho, melhores condições de processo do ensino-aprendizagem. Porque uma pessoa bem educada, né, com uma formação adequada, ela consegue transmitir, né? Ela consegue envolver. Porque a educação é algo extremamente envolvente, ela é apaixonante, né? Ela é sedutora. Então, na escola a gente transforma, mas a gente não pode confundir papéis. uhum. Mas assim, você falou que ajuda, mas e no caso do EJA? Porque você vê que são pessoas assim, que geralmente são muito envergonhadas por não saber ler, por ter dificuldade. E a pessoa que acabou de entrar agora na escola, primeiro ano do EJA, e entrou na quarentena, os exercícios estão sendo enviados para algumas cidades, né? Manda, né? E Uhum. tem que imprimir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como fazer? Sabe o que vai acontecer em alguns momentos? O que a gente mais temia, essa evasão. É. O que a gente mais temia, né? As pessoas elas vão se sentir tão acanhadas, né? Tão invadidas, né? E tão desprotegidas que elas vão, em alguns momentos, elas vão acabando por desistir de estar nesse lugar. Mas Uhum, cabe à família que está em volta dessa pessoa estimulá-la, né? Cabe à família que está à volta dessa pessoa incentivá-la. É difícil? Sim, é difícil, porque a gente não tem tempo. Mas essa pandemia, ela também está fazendo com que a gente olhe melhor os nossos tempos, uhum, entendeu? Que a gente descubra maneiras eficazes de aproveitar esse tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente corre o risco de ter uma grande evasão, né, nós também podemos descobrir que a família
vai ter que ser, nesse momento, um nosso porto seguro, né? A importância Ela da vai rede, ter né? que... Hã? A importância da rede. A importância da rede, esse momento de nos fortalecermos dentro desse processo. Não é fácil, não é nada fácil, entendeu? Mas para nós nunca foi fácil, porque se nós olharmos para o passado, nós sempre vivemos em estados de pandemia, nós sempre vivemos em estados de isolamento, né? A nossa comunidade, principalmente a comunidade negra, ela sempre viveu, principalmente as mais periféricas, ela sempre viveu com o isolamento. É que hoje esse isolamento, ele tem sido um isolamento que tem afetado outras camadas, as camadas mais abastadas, né? As camadas mais poderosas, mas a população pobre, negra, carente, ela sempre viveu dentro de um isolamento. E a educação, em alguns momentos, ela contribuiu para esse isolamento, né? Eu não posso. Nós temos um sistema precário, nós temos professores muito bem preparados, mas também nós temos professores que se desiludiram, né, da sua arte de ensinar, né? Porque eu lembro na época em que eu fiz o magistério, eu tinha uma professora que ela dizia o seguinte: para você ser um bom educador, pergunte-se se você gostaria que uma criança muito próxima de você tivesse você como professor. Se a resposta for sim, legal, você está indo num bom caminho. Se a resposta for não, está na hora de você se reavaliar, né? E eu sempre trouxe isso para mim, para minha vida, porque eu sempre me perguntei se eu gostaria que os meus filhos tivessem uma professora como eu, porque à medida em que as mães, os pais, as famílias, elas levam seus filhos para a escola, elas levam com uma expectativa. E essa criança entra na escola também com uma expectativa. E muitas vezes a gente frustra essa expectativa, entendeu? A gente tolhe essa expectativa. É um pensar, é um sonhar que há um desencanto, mas também há outros que fazem com que você se apaixone para o resto da vida. Porque educação é afetividade, né? É o afeto, é a troca, é o olhar, é o querer, é o perceber, é o estar junto, é o aprender junto. A educação, ela possui 4 pilares, né? Que é o aprender a ser, aprender a ter, aprender a conhecer e aprender a conviver. E isso faz parte do ensinamento, né? Eu só posso aprender a ser quando eu me conheço quem eu sou. Eu só posso aprender a conviver quando eu consigo respeitar essas diferenças, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, né? Esse conhecer, né? Esse conviver, esse fazer é coletivo, né? Tem um momento que ele é individual, mas na sua maioria das vezes ele é coletivo. Tem um aprendizagem, tem uma aprendizagem pessoal, né? Paulo Freire já dizia, ninguém aprende sozinho, a gente aprende com o outro. Essa construção, ela se dá de todas as formas, em todos os lugares. Então, quando a gente fala nessa educação à distância, eu tenho que pensar de que educação à distância eu estou falando, né? Ela tem que, muitas vezes, contribuir para o meu avanço profissional, para o meu avanço pessoal, para o meu avanço educacional. Mas ela tem que me proporcionar conhecimentos para que eu possa ser um agente transformador e não simplesmente apenas um receptor. Concorda? Concorda, Ana Helena? Interessante. Interessante essa visão, né? Porque, infelizmente, as pessoas pensam que a criança é só um depósito.
o adolescente, o adulto, não é? Não, não. Educação bancária, ela se deu por volta de 1970, né, na época em que a gente estava em processos ainda. Porque a educação ela vem passando por várias fases, né? Nós tivemos uma educação tecnicista, que preparava a pessoa apenas para o mercado de trabalho. Nós tivemos uma educação tradicional, que era você sabe, você fica, você não sabe, você sai. Com o passar do tempo, nós tivemos um avanço, veio uma visão extremamente progressista, né, para dentro da educação, e hoje a gente pensa numa educação humanizada. E quando a gente pensa nessa educação à distância, é pensar também nessa humanização que a educação pode te proporcionar. A distância pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar. Você pode estar no espaço físico e estar distante, né? Você pode estar com o seu corpo lá, mas a sua mente está muito preocupada com outras coisas, entendeu? Então, a gente tem que olhar para esse indivíduo como um indivíduo, né? Uno. A gente tem que olhar para essa pessoa e não fragmentá-la, e não pôr em compartimentos, né? Porque você é inteira, você não é metade. Levar em consideração a subjetividade do sujeito, né? A subjetividade do sujeito, ela é fundamental, entendeu? E enquanto a educação não olhar para esse sujeito como um todo, isso vai ter problemas, né? E respeitar as maneiras de saber, né? Eu aprendo de um jeito, você aprende de outro. Tem um autor que eu gosto muito, que ele é o Henri Vallon. O Henri Vallon, ele fala da afetividade na aprendizagem e que nós não aprendemos da mesma forma, né? Ele fala que existem 7 maneiras. Tem a pessoa que é sinestésica, tem a pessoa que é corporal, tem a pessoa que é auditiva, tem a pessoa que é visual, tem a sinestésica. Visual. Quer dizer, então, não existe uma única maneira de se aprender, né? Tem gente que, para aprender, ela tem que estar escrevendo. E tem gente que, para aprender, tem que estar ouvindo música, entendeu? Tem que estar se movimentando. Isso não significa que ela não está aprendendo, né? Nós que somos negros, a gente sabe que dentro das tradições africanas existe vários saberes, várias formas de aprender. Nós aprendemos através da oralidade, né? E não que a escrita ela não seja importante, mas respeitar o contexto cultural e histórico da onde esse indivíduo veio, entendeu? E muitas vezes a escola ela te desconstrói, ela tira esse teu saber, ela desconsidera esse teu saber. E aí ela fica, ela compromete esse processo de ensino-aprendizagem. E aí, de novo, quando você me pergunta, e a educação à distância, como é que fica? A gente tem que levar em consideração esse aprender, esse fazer. Eu, pelo menos, penso que não dá para ser de qualquer jeito, né? Você tem que ter compromisso e responsabilidade com aqueles que estão à sua volta, porque para você ser o que você quiser na vida, né? Você passa pela mão de um educador, né? Você passa. Tem gente que ama matemática, tem gente que odeia matemática. Tem gente que ama português, tem gente que odeia português, tem gente que adora ciências, história, geografia, né? Tem gente que abomina. Por quê? Porque um dia na sua vida teve uma pessoa que te desestabilizou, que te desacreditou. Mas, porém, houve outras que te incentivaram, te apoiaram e disseram para você que você podia fazer diferente, entendeu? E a educação é isso, poder fazer diferente e aprender das diversas maneiras.
Aí esse quadro que eu criei, né, questões pretas, é para falar das nossas questões, né? Aí um exemplo, uma solução que você deu é essa questão da rede. Mas e outros? Que nós podemos, quais são as lições que nós podemos tirar dessa quarentena? O que a gente pode fazer com essa situação que está posta, né? Está posta da educação à distância, para melhorar a situação. Olha, eu posso te dizer que são vários os ensinamentos que a gente está tirando, que a gente tem que tirar desse momento, né? Primeiro, é uma palavra que eu tenho utilizado e tenho ouvido as pessoas falarem: se reinventar, né? Nós vamos ter que nos reinventar o tempo todo. Qual era a nossa maior alegação há tempos atrás, antes pandemia? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, não dá tempo de fazer. Gente, olha, o dia tinha que ter 25 horas, porque 24 é pouco. Não é isso que a gente reclamava? Isso. Então, hoje você tem um tempo demais, né? E aí, tendo esse tempo demais, você tem que começar a se redescobrir, né? A olhar para dentro de si, a enfrentar os seus bichos e os seus medos. Então, eu acho que esse é um dos primeiros ensinamentos. Aproveitar e agradecer a cada segundo da vida que a gente tem, porque você não sabe o quanto você vai tê-la de novo, né? Hoje você está aqui, amanhã o futuro a Deus pertence, entendeu? Então, como pensar esse momento, né? Nós vivemos uma crise não só política, não só institucional, mas a gente vive uma crise sanitária, uma crise econômica, e que isso está afetando todo mundo, independente da classe social, independente da sua origem, independente do seu pertencimento religioso, da sua orientação sexual, do seu credo. Então, você vai ter que, de novo, se reinventar o tempo todo. Eu acho que esse é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, eu acho que nós vamos ter que aprender a ser mais humanos, né? Nós que temos origem africana, diferente das pessoas de origem ocidental, né, europeia, os nossos antepassados africanos, eles sempre se importavam com o ser, né? E o europeu, ele sempre se preocupou em ter, né? O povo ocidental sempre se preocupou em ter, e o povo africano sempre se preocupou em ser, né? Então, a gente vai ter que aprender a conjugar esses dois verbos, ter e ser. Ter o quê? Ter para quê? Né? Ser o quê? Ser com quem? Então, é um outro ensinamento que nós vamos ter que aprender nesse momento. Uma outra questão que eu acho que essa é uma das mais sérias. Nós vamos ter que aprender a ser mais humanos, né? Porque não basta só você se cuidar, mas se você não preservar a vida do outro, né? Então, essa preservação, ela também vem com uma fase com o momento de nós nos olharmos, né? Eu poder, por exemplo, ficar um pouco mais tempo na minha casa, né? E ter contatos com os meus filhos, por exemplo. E as pessoas precisam entender que não é férias. Férias você passeia, você viaja, mesmo que você chame os amigos para fazer um churrasco na laje. É diferente esse momento de isolamento, né? E esse ensinamento, eu acho que são os que têm sido os mais fortes e mais impactantes. Precisamos pensar na sobrevivência? Sim. E aí, de um lado, você tem a questão da economia e, do outro lado, você tem a questão da vida humana. O que é mais importante? De novo, ter ou ser?
né? São pontos que nós temos que pensar, pensar, pensar e pensar. E aí, quando você me pergunta dessa educação à distância, para quem? É para todos, né? Porque a educação ela só não se dá no campo da escola. A educação ela se dá em todos os campos, né? Ela se dá de todas as formas. Penso que como eu disse no início, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo, os governantes pensaram uma forma de minimizar esse distanciamento fazendo a educação online. Mas, para que isso aconteça, você tem que ter preparo, né? E você tem que pensar que nem todo mundo tem as mesmas condições, né? Se nós vivêssemos numa sociedade totalmente igualitária, aonde as rendas a renda per capita fosse igual para todos, talvez a gente tivesse uma educação tanto mais privilegiada, digamos assim. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque nós sabemos que com essa crise econômica, muitas pessoas ficarão muito mais pobres do que já estão. E aí elas vão ter que, de novo, a palavra que eu estou dizendo bastante, ressignificar este momento, ressignificar essa educação, ressignificar esse conhecimento. Eu, pelo menos, penso assim. Posso estar um pouco equivocada, mas a minha preocupação, e eu quero ser bem sincera com você, não é o agora, é o depois, né? O que vai ser depois? Né? Hoje as pessoas estão aí meio que perdidas, né? Mas elas têm que... Porque quando nós sairmos dessa pandemia, muitas coisas vão mudar, né? O contexto econômico vai mudar, a forma de se trabalhar vai mudar, e a educação ela vai ter que mudar também, porque quando eu falei há tempo atrás da educação tradicional, tudo na vida muda, tudo na vida muda, né? Mas você chegava na escola, a escola era o único lugar que era igual, né? Tem até uma piadinha que morreu um professor e um cientista. Eles ficaram 100 anos congelados. Aí eles voltaram, né, para o momento atual. O cientista fez assim, nossa, eu não conheço nada disso. O professor perguntou, onde está o giz? Então, ou seja, a educação ela vai ter que se reinventar. Ela não vai poder ser mais como era antes, entendeu? Porque você vai ter que acompanhar esse processo tecnológico que tá aí. Por exemplo, nós temos, eu falo que eu sou uma mulher privilegiada porque eu tenho 3 filhos maravilhosos. Um dos meus filhos, eles vivem o tempo todo me assessorando com essa tecnologia, entendeu? Porque né, eu falo que eu era uma analfabeta digital. Agora eu estou começando a começar o letramento. Tá vendo? Por quê? Porque você vai ter que aprender, né? Forçosamente, se você quiser estar conectada, você vai ter que aprender, entendeu? E é de novo a palavra. Eu acho que a palavra que me define hoje é o reinventar-se. É o O desafio é para redescobrir. todos, né? O desafio é para todos, porque O eu conheço desafio é para pessoas, todo mundo. professores de 50 anos, que têm dificuldade na internet, que estão arrancando os cabelos. E tem crianças que hoje já nascem com o celular na mão, entendeu? Mas se nós olharmos para os nossos pais, se nós olharmos para os nossos avós, Letramento digital é direito de todos.
Antigamente, a criança lá nascia, ela ficava toda embrulhadinha, toda guardadinha. Hoje a Uhum, criança já nasce mexendo em tudo. é verdade. Você entendeu? E quando você E, falou dessa piadinha do professor, né, que procurou o giz, e infelizmente tem visto assim, as pessoas acham que aquele modo lá de Piaget, as fases da criança, são os mesmos. Não são, as crianças mudaram, muita coisa. tudo muda, tudo muda, né? Toda vez que eu vou trabalhar com formação de professor, eu costumo fazer uma dinâmica, se coloca no lugar do outro, né? Uhum. Porque o lugar mais difícil de você estar é no lugar do outro. Vamos inverter os papéis, né? Vamos trocar de posição. Você fica no meu lugar e eu ficarei no seu. E esse é um lugar muito difícil de estar, no lugar do outro. Hum. E a educação, ela tem esse comprometimento de se colocar no lugar, de fazer com que nós nos coloquemos no lugar do outro. A educação, ela tem esse dever de fazer com que você olhe as relações que estão ao seu entorno. Você entendeu? Não dá para eu simplesmente chegar na sala de aula, né, e falar, pessoal, olha, vamos abrir o livro na página tal, vamos fazer exercício tal. Fulano, senta aí. Fulano, ô menina, para com isso. Não dá mais. Né? Você tem que olhar as pessoas. Você tem que Hum. perceber as pessoas. Entendeu? Às vezes um aluno ele está quieto, não porque ele é quieto, porque ele é isso ou porque ele é aquilo, mas talvez porque ele tenha tido um problema na casa dele. Entendeu? Mas você está tão preocupado nos conteúdos que você tem que passar, porque quando chega no final do mês você tem que lançar nota, que você esquece da pessoa, né? A rebeldia, muitas vezes, ela não é uma rebeldia isolada, ela não é uma rebeldia porque fulano não gosta de você. Muitas vezes a gente não tem tempo de parar para perceber quem é esse aluno rebelde, esse aluno indisciplinado, esse aluno com problema, entendeu? Porque talvez a minha linguagem não seja uma linguagem tão adequada para aquele lugar, para aquela pessoa. E aí, de novo, aprender a ser e aprender a ter e aprender a conviver e aprender a fazer. Então, nós temos que aprender o tempo todo. Nós temos que nos ressignificar o tempo todo. Existe um currículo. Nós temos um currículo a seguir. Nós temos os conteúdos a passar. Conteúdo Mas mínimo, né, que chama, né? conteúdo mínimo. Mas para que eu tenho que aprender tal coisa? E o aluno ele tem que saber o porquê que ele tem que aprender, aonde ele vai aplicar aquilo na vida dele. A aprendizagem ela tem que ser significativa em Com qualquer campo certeza. da tua vida. A aprendizagem ela não pode, porque assim existe a diferença de aprender e apreender, né? Uhum. Aprender você aprende. Agora, o apreender, você não esquece. Você pode não utilizar, mas você jamais vai esquecer, desde que aquilo tenha feito sentido para a tua vida. Uhum. E a educação à distância, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter esse feeling, né? Você sabe que eu estou com um programa de rádio chamado Uhum. Educação e Outras Conexões, e recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar a Heloísa Dandara. Heloísa é uma jovem negra, né? E ela fez o mestre em letras, e ela fez o mestrado dela usando as videoaulas como um recurso para educação à distância. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na fala da Heloísa foi quando ela falou que ela se utilizou das aulas do YouTube para se preparar para o vestibular.
porque a família dela tinha um recurso, mas para ela ir para um cursinho de alta qualidade, a família não tinha como. Então, ela se valeu das aulas do YouTube para se preparar para o vestibular. Então, a educação à distância, você também tem que saber de que maneira você vai utilizá-la, né? De que maneira ela vai ser útil para a sua vida. Então, volta à palavra inicial. Ter significado para você aprender. Se não tiver significado, você não aprende, né? Se não tiver sentido, né, você não faz. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Gilberto Freire, que ele diz que sem tesão não há solução. E eu concordo com essa frase. Você tem que ter tesão naquilo que você faz. Você tem que ter prazer, você tem que ter sentido, senão fica sem graça, entendeu? Eu, por exemplo, eu amo sala de aula, porque eu falo que é um lugar mágico, né? Um professor que consegue transformar, ele transforma o mundo, você entendeu? Mas porque ele tem isso dentro dele. Agora, se é aquele cara que só quer passar conteúdo, Só quer ganhar ele o vai dinheirinho passar dele pela e ir vida. embora? Ele vai passar pela vida. E não vai ter menor sentido. Você entendeu? Então, a vida, a educação, é como um jardim. Você tem que regar o tempo todo. Eu penso. Eu acho que foi bom o nosso bate-papo, né? Foi excelente. Aprendi bastante, como sempre. E queria agradecer todo mundo que participou, que esteve aí, vários coraçõezinhos que a gente recebeu, vários alunos seus que entraram aí, falando que é a melhor professora do mundo. E eu vejo também pelos seus olhinhos, né, como brilham quando fala de educação. E é uma pessoa que realmente ela gosta do que ela faz. Eu Nasceu para gosto, isso. Ana. Eu gosto. Eu queria terminar o nosso bate-papo com um conto africano, pode ser? Pode. Então tá. Isopo era um servo do rei. E aí o rei o chamou, falou: Isopo, eu quero que você vá e me traga o melhor presente do mundo. O Isopo pôs a mão na cabeça e pensou: o melhor presente do mundo? Vá e me traga, mas eu quero o melhor presente do mundo. Aí Isopo foi, correu vilas, subiu, entrou em feiras, desceu e pá, passou dias, passou noite, passou horas. Ele falou: meu Deus, eu não consigo encontrar o melhor presente do mundo. Aí ele viu uma velha sentada assolando algo. Aí ele fez assim: ei, velha, você pode me dar isso? Ela falou: dar não, eu posso te vender. Tá bom, quanto tu queres por isso? Me dê o valor que tocar no seu coração. Aí Isopo pegou algumas moedas de ouro e deu para a velha. A velha saiu feliz da vida e Isopo correu para o castelo para falar com o rei. Meu rei, meu rei, meu rei, eu encontrei o melhor presente do mundo. Aí o rei fez assim: tá bom, agora eu quero que tu vás e encontre o pior presente do mundo. Ele fez assim: meu rei, o pior presente do mundo? Isso é um grande desafio. Mas isso é para você, Isopo. Vá e me traga o pior presente do mundo. Isopo andou, correu, subiu, desceu, passou horas, passou dias. E aí ele encontrou um homem blasfemando e reclamando. E para que isso me serve? Aí Isopo falou: ei, homem, você não quer dar isso para mim? Aí o homem: dar não, posso te vender. E você me paga quanto? Quanto tocar em você? Mas não precisa tocar no teu coração, não. É só me tocar em você. Aí o Isopo foi,
tirou uma moeda de ouro e deu para o homem. O homem pegou, agradeceu, reclamou, mas agradeceu e entregou para Isopo. Isopo foi correndo, correndo para o castelo. Meu rei, meu rei, meu rei, eu consegui encontrar o pior presente do mundo. Aí o rei falou para Isopo, ok, então vamos fazer uma grande festa. E tu irás apresentar o melhor e o pior presente do mundo. Mas o rei não sabia o que estava nisso. E o rei ficou admirado. E aí ele pediu para que colocasse o pior e o melhor presente em bandejas de prata. Quando o rei abriu, tomou um susto com o melhor. Quando o rei foi abrir a outra bandeja, tomou outro susto. Tu me trouxeste isso como o melhor presente do mundo? E me trouxeste isto também como o pior presente do mundo? É, meu rei. Mas tu me trouxeste uma língua como o pior presente e uma língua como o melhor presente? Ele falou, é, meu rei. Porque com a língua pode ser o pior presente, porque a língua fere, porque a língua agride, porque a língua mata. Mas a língua também pode ser o melhor presente do mundo, porque ela edifica, porque ela te cresce, porque ela te eleva. É o meu recado para você. Boa noite. Caramba! Gratidão pela participação. A Elô falando, gente, não acaba não, a live é muito boa. Se a gente pudesse, ficava aqui a noite toda, né? Mas precisamos terminar. Precisamos ter disciplina, né? Como na educação. Com certeza. Ana, foi um prazer imenso estar com você. Estou muito feliz pelo convite e que Deus te abençoe, que os nossos ancestrais iluminem sempre o seu caminho. Um beijo e um abraço muito forte. Ah, eu esqueci de falar também. O primeiro desafio que eu tive de fazer palestra assim, em público para bastante gente foi ela que me deu. Foi em São Paulo, na praça. Eu fiquei nervosa, mas saiu. Até o pano é lembrança de 2016. Que eu fiz a homenagem a ela. Eu sou educadora em qualquer lugar. Isso aí. Beijo, meu Gratidão, amor. então. Gratidão para você também. E quem quiser tchau, me tchau. seguir lá no Instagram, de vez em quando tem lives interessantes, tem muita coisa lá. Quem quiser, é só ir lá me seguir. O mesmo eu digo. Quem quiser me seguir pelas redes sociais, é professora Anair Novaes, e no Instagram, Anair Novaes. E todas as quartas-feiras, no meu programa Educação e Outras Conexões, pela rádio Boa Música FM. Ana, beijo. Beijo. Também lembrar que a live vai estar no Facebook não, YouTube, Ana Helena Psicoach. Quem quiser, sai lá. Tchau. Tchau.